Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar sequência nos nossos estudos sobre a química. Hoje nós vamos falar sobre a classificação da matéria, sobre as substâncias e misturas. O que é substância? Substância é todos os materiais encontrados na natureza. Quando que ela é pura? Ela é pura quando o material formado por essas moléculas são quimicamente iguais, ou seja, dentro desse recipiente, aqui desse lugar, nós temos moléculas ligadas, mas todas elas são iguais. Então, essa é uma substância pura considerada simples, porque os átomos que participam são iguais. Nesse outro exemplo, a gente tem uma substância composta. Aí nós podemos observar que os átomos que estão ligados aqui, eles são diferentes. Nós temos um átomo amarelo e dois cinzas, representando aqui uma molécula. Mas dentro desse recipiente, nós temos aqui todas as moléculas iguais. Por isso, ela é considerada uma substância pura, mas ela é composta porque os átomos são diferentes. Aqui nós temos alguns exemplos de substâncias simples, formadas por um único tipo de átomo. No primeiro exemplo, aquele exemplo que eu falei sobre o gás nobre, aqueles gases que não se misturam com ninguém, que é o gás hélio, é um exemplo deles, ele está sozinho ali no recipiente. Aqui nós temos a molécula de oxigênio com 2 átomos de oxigênio. E aqui nós temos o átomo de fósforo, com 4 átomos de fósforo. Uma substância simples, ela pode conter bastante átomos, não necessariamente 4 ou 5, mas muitos, 16, 20. O importante é que todos sejam do mesmo material. As substâncias, elas podem ser puras e compostas, como eu já disse. Aqui nós temos alguns exemplos de substâncias compostas. Aqui a molécula de água representada pelo oxigênio e 2 hidrogênios, mas no mesmo recipiente só tem a molécula de água. Aqui nós temos o sal de cozinha, que é o NaCl, o cloreto de sódio, que é representado por um átomo de cloro e um átomo de sódio. Aqui nós temos o ácido clorídrico, representado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O metano, representado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos o gás cianídrico, que contém um carbono, um nitrogênio e um hidrogênio. Nessa molécula da amônia, nós temos na proporção NH3, nós temos um nitrogênio para 3 hidrogênios. Então, aqui nós temos todos os exemplos das substâncias puras e compostas. Agora a gente vai falar sobre as misturas. Nós já falamos o que é a matéria, tudo que tem massa ocupa lugar no espaço, e falamos sobre dois tipos de substâncias, as simples e as compostas. Agora nós vamos falar sobre as misturas. O que são as misturas? Elas são formadas por 2 ou mais substâncias, sendo que cada uma delas pode ser denominada como um componente. Como as misturas apresentam composição variável, elas têm propriedades diferentes daquelas apresentadas pelas substâncias quando elas são estudadas separadamente, como a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. A maioria dos materiais que nos cercam e que utilizamos são misturas. Uma característica das misturas é que seus componentes podem ser separados por processos químicos. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Então, aqui um exemplo de mistura dentro de um recipiente. Nós observamos várias moléculas, 2 verdes, 2 amarelas, uma só branca. Aqui nós temos várias moléculas contidas diferentes, contidas no mesmo recipiente. Isso é uma mistura heterogênea. Aqui nós temos a classificação da mistura como um aspecto visual. Quando a mistura tem um aspecto visual uniforme, nós dizemos que essa mistura se apresenta em uma única fase, sendo classificada assim como homogênea. Quando a mistura apresenta aspecto visual distinto, que nós vemos o que nós misturamos, apresenta 2 ou mais fases,
são caracterizadas como substâncias, mistura heterogênea. Então, ela precisa ser duas fases diferentes, né, aspectos visuais diferentes. O que é uma fase, então? É cada uma das porções que se apresenta um aspecto visual homogêneo, mesmo quando observados ao microscópio. Então, aqui nós temos o exemplo de uma água homogênea, e aqui nós temos a fórmula da água, H2O, a fórmula e como ela se apresenta. Todas as substâncias simples e puras, não só as compostas também, no caso da água, todas as substâncias puras são consideradas homogêneas. Agora, uma mistura heterogênea. Nós temos aqui um recipiente com óleo, água e areia. No aspecto visual, você já vê três fases diferentes, três componentes diferentes. Isso é uma mistura heterogênea. Aqui nós temos alguns exemplos, né, das duas misturas. Aqui nós temos a água e o óleo, formando uma mistura de duas fases, né, dois componentes diferentes. Então, e aqui nós temos a água e o sal. O sal, se ele for adicionado na quantidade adequada, suficiente, ele vai se dissolver totalmente e a gente não vai mais ver ele nessa mistura. Então, ela é considerada uma mistura homogênea, porque o que eu vejo só um aspecto aqui visual, só vejo a água. O sal, ele sumiu aí, se dissolveu totalmente. Exemplos de misturas homogêneas, nós temos o ar atmosférico, né, todas as misturas gasosas são homogêneas, água e sal, água e açúcar, vinagre, o álcool hidratado, a acetona e as ligas metálicas, como o bronze, o aço, dentre outras que a gente usa. Aqui alguns exemplos de misturas heterogêneas, já identificando quantas fases essa mistura tem. Então, dependendo do número de componentes que a gente vê, que está ali na mistura, as fases que ele possui. Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem óleo, água e gelo. E nós conseguimos ver os três componentes, ele é característico de três fases. Aqui nós temos água gaseificada e gelo. Se na água gaseificada eu não conseguir enxergar as bolhas, a gente não considera como uma fase. Então, aqui no caso, não dá para ver nada. A gente vai classificar como água e gelo, duas fases. Aqui nós temos óleo, gelo, água salgada e granito. O óleo seria uma fase, o gelo outra fase. A água salgada, como o sal se dissolve totalmente na água, a gente considera uma fase só. E o granito, como ele é uma pedra colorida, cada partezinha colorida da pedra do granito é considerado uma fase. Então, nós temos aqui a mica, que são os pontinhos pretos, o feldspato, que é o cor-de-rosa, e o quartzo, que é o branco. Então, nessa mistura aqui, esse último exemplo, ele tem 6 fases, né? O óleo, o gelo, a água, o granito com mais 3 fases. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Aqui uma mistura heterogênea sólida também, onde nós temos sementes de girassol, de milho e várias coisas misturadas, para vocês perceberem que não é só líquido que é uma mistura, é qualquer substância misturada que tenha componentes diferentes. Aqui nós temos alguns exemplos de misturas heterogêneas. Nós temos o água e óleo, o sangue, o leite, o granito, a areia e a limalha de ferro. A limalha de ferro é um pozinho que sobra quando a gente serra algum metal. Arroz e feijão, água e areia. Nessa aqui nós temos as fases que a gente acabou de ver. No primeiro exemplo vejo 2 coisas, então eu tenho 2 fases. No segundo exemplo eu vejo 3 aspectos visuais diferentes, 3 fases. E no último eu vejo 4 aspectos diferentes, então eu tenho 4 fases. A partir de 4 fases, ou seja, 5, 6, todas elas são denominadas como polifásica. Aqui nós temos o exemplo, né, do leite, né? O leite, embora visualmente ele seja uma substância homogênea, quando você olha as moléculas no microscópio, eles se apresentam com partículas diferentes, né, com moléculas diferentes. Por isso,
ele é classificado como uma mistura heterogênea. Aqui em cima nós já falamos do exemplo, né, da água e o açúcar, uma única fase, água e óleo, duas fases, água gaseificada, agora eu vejo as bolhas, então são duas fases. Aqui nós temos o funil de bromo, que é um equipamento de laboratório que nós vimos numa aula anterior, e ele geralmente é usado para separar líquidos que não se misturam. Aqui a gente consegue ver duas fases nessa mistura heterogênea. Aqui nós temos o exemplo muito comum e que às vezes confunde as pessoas, que seriam a água e o gelo. Mesmo que o gelo é feito de água, eles são o mesmo componente, mas eles apresentam aspectos visuais diferentes. Então, nessa situação aqui nós temos uma mistura heterogênea. A partir do momento que o gelo derreter, nós vamos ter aqui uma mistura homogênea. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo da aula de hoje. Estudem bastante e nos vemos na próxima aula.